Porque o planejamento é justamente sobre o caminho que você vai percorrer, né? E às vezes a gente, como você estava falando, a gente só está pensando no ponto final e não entende que vai ter toda uma jornada, né? E o planejamento é sobre essa jornada, né? Então, muito. Na realidade, o planejamento é só sobre a jornada. É o que eu falo muito para as minhas alunas, né? Você tem que botar tarefas que estejam ao seu alcance, porque senão você não consegue executar, atrasa e você se frustra e desiste. Vamos lá. Então, vamos à nossa primeira parte, nosso primeiro tópico desse assunto do planejamento, pensando no feminino e sendo empático, né? A primeira parte é a essência da gente ser útil. Antes de fazer qualquer planejamento, a gente tem que ter essa consciência, né? Que você precisa ser útil dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Mas antes da gente começar esse bloco, então, lembra de curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa, né, atingir mais mulheres, que a gente possa edificar ali mais mulheres também a começarem o planejamento da realidade, da vida, né? Que todas nós queremos de uma forma, uma vida mais leve, uma vida mais saudável, né? Mais de acordo com a realidade que você quer viver. Mas então vamos conversar agora sobre como reconhecer e valorizar essa riqueza única que cada mulher tem no planejamento. Vamos começar explorando como o nosso planejamento ele pode florescer quando nós reconhecemos e valorizamos a nossa essência. Cada uma de nós possui uma riqueza única, que é formada por conhecimentos, habilidades e também as nossas experiências, né, Renata? Por isso que eu te pergunto, como podemos organizar e compartilhar essa riqueza que nós temos, essa riqueza interna, de forma útil para o mundo? Essa é a primeira. Eu acho que tem um passo antes, né? Cada mulher, cada pessoa identificar a sua identidade. Muitas vezes hoje a gente vive uma vida tão robótica, né? Tão no automático, que as pessoas elas esqueceram de olhar para si, esqueceram de entender quem elas são. Cada uma de nós tem uma riqueza única, né? Então, aqueles jargões que a gente passou a vida inteira ouvindo, eu, pelo menos, que vim de 28 anos de mundo corporativo, eu ouvia sempre. 1%, cresça 1% ao dia, né? Vista a camisa de dona, só os fortes vencerão. Cara, são jargões que manipulam você para estar num lugar ali de total dedicação, sem nunca levar a sua essência, os seus valores ali em primeiro lugar, né? Então, eu acho que a gente precisa entender quem a gente é verdadeiramente. O que é inegociável para você? Se a gente se questionasse mais essa pergunta, o que é inegociável para mim? Eu acho que a gente faria escolhas e decisões mais acertadas para a forma que a gente é. Eu acho que, por exemplo, eu passei a minha vida inteira escolhendo por dinheiro, escolhendo para ter salários melhores. Eu não parei e olhei a minha essência, eu não parei e olhei o que eu exatamente queria, porque o que eu queria era criticado pela sociedade, era uma vida mais calma, uma vida no interior, e eu falei, gente, eu tenho um filho para criar, pelo amor de Deus, o que vai ser de mim? O medo tomou conta de mim, e eu acabei fazendo escolhas para que cada vez eu tivesse um salário maior. E aí chegou num ponto que a minha essência, a minha pessoa não conseguiu segurar isso. E aí eu mudei tudo. Mudei Que com é o medo. ponto que a gente realmente vende a nossa alma, né? Até que ponto a gente está disposta a colocar à venda, né, o nosso servir, a nossa alma pelo dinheiro. Eu vendi por muitos anos. Então, eu acho que é isso, né? Como é que a gente externaliza a nossa essência e a gente não se permitindo virar bonecos, virar robôs na nossa vida, sabe? Nas nossas relações. É olhar mais para a gente, olhar mais para a nossa identidade, quem eu sou, o que eu quero ser, o que é inegociável. E dá medo mesmo? Dá medo, mas vai na fé, vai na força que você consegue, você é capaz disso. Então, vamos para o tópico 2, que é justamente sobre isso, a autenticidade. Como não perder a autenticidade ao mesmo tempo sendo útil, mas focando no que é possível agora.
Não é mesmo? Que a gente também já vem conversando sobre isso, né? Sobre focar naquilo que é possível. E muitas vezes, nesse processo da gente buscar a nossa identidade, a gente acaba se perdendo nas comparações, né? Em regras prontas que você estava comentando, essas regras do mercado, né? Que querem nos enquadrar, até para a gente pertencer ao mercado, a gente acaba fazendo essas vendas de identidade, essas negociações, né? Do que a gente pode entregar. Mas o verdadeiro poder, a nossa verdadeira potência, ela está quando a gente reconhece e valoriza o que nós já somos e aquilo que nós já temos para oferecer. Então eu te pergunto, Renata, como podemos trazer mais autenticidade e focar no presente para o nosso planejamento, no agora? Olha, não é fácil, porque nós somos um resultado de modelos pré-definidos, né, pela sociedade que a gente vive. Se a gente pensar, inclusive, no lado da mulher, isso piora muito. Porque, por exemplo, vamos pensar o seguinte: modelos de planejamento. Tem vários modelos, como tem modelos de várias coisas que a gente faz no dia a dia, mas modelos de planejamento, a grande maioria, se não 100%, são modelos feitos por homens para serem usados por homens com a forma de trabalhar masculina. E nós mulheres, tivemos que nos adaptar o tempo inteiro nesse viés de planejamento. Né? Então, eu acho que é isso, assim, é a gente começar a entender que a gente não é um padrão, a gente não é um robô, a gente não é frases feitas. A gente precisa começar a olhar para a gente precisa começar a se identificar, porque é isso que vai fazer você ter escolhas e decisões acertadas para a forma que você é. Vou até trazer um ponto, Renata, um pontinho aqui para a gente apimentar, que eu gosto, né? A gente tem que começar a se desidentificar. Desconstruir. Exato, porque a gente vai atrás da identificação, né? A nossa identidade ela é formatada, né, a partir das identificações. É assim que a gente se diferencia, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, então a gente vai se identificando com as coisas até formatar a nossa identidade. E quando a gente começa a voltar para dentro e buscar o essencial, a gente tem que começar a se desidentificar, né? Com os espelhos, com as comparações. Então é um processo de desidentificação. É isso, total. Não, você está muito certa. Porque se você não se conhecer, não entender o que você quer realmente, porque, por exemplo, você falou uma coisa muito boa no bloco 1, né? Na primeira pergunta, que foi: a gente quer ser reconhecido. Então, se você está ali num lugar onde você busca a valorização 100% do tempo, onde você busca o reconhecimento, você, sem perceber, você acaba tendo cada vez se moldando mais aquele meio para que você seja aceita. Então, isso é muito complicado, porque você deixa de olhar para o que você é, você deixa de olhar para a sua identidade, você deixa de dar valor ao que você aos seus valores, ao que você quer ser, a vida que você quer ter, e você passa a viver a vida do outro, a forma do outro de viver. E nesse ponto, né, Renata, que a gente chega numa parte muito importante de qualquer planejamento, qualquer modelo de planejamento, que são a definição das diretrizes organizacionais. Isso serve também quando a gente vai fazer o planejamento de quem nós somos, do nosso servir, do nosso negócio. Ele serve para as empresas, mas a gente pode trazer isso para esse olhar do feminino empático, né? Então, minha proposta agora, nesse tópico, é a gente discutir um pouquinho sobre a importância de definir esse propósito, essa missão, a visão, os valores, né? Como você estava falando, a nossa filosofia, as nossas premissas, esse compromisso que a gente está adotando com o planejamento. Aqui a gente está falando de negócios, de produtos, de serviços, mas isso começa na gente, né? Começa com a nossa própria realidade, assim, qual é o meu propósito, né? O que eu estou me propondo a fazer, o que eu vou professar, né? O que eu vou
profetizar, né? Qual é a minha visão de mundo? Então, isso serve também a partir do nosso feminino mesmo. E para isso, né, para a gente construir esse planejamento sólido, a gente precisa ter clareza sobre a direção que a gente vai seguir, né? Seja no negócio ou seja numa decisão pessoal como essa. Vou mudar de cidade, vou mudar a minha realidade em que eu vivo, onde eu trabalho, né, a minha vizinhança. Então, eu queria perguntar para você, quais são, no caso, o propósito, a missão, visão, essas diretrizes organizacionais que você acha que são fundamentais planejar pensando no feminino? Eu acho que uma coisa está totalmente interligada com a outra. Independente, por isso que eu falo que cada, tudo que você vai fazer na sua vida, tudo que você vai mudar, qualquer movimento importante, você precisa considerar como um projeto. A gente já falou isso, né, em outros encontros. Porque quando você entende, independente se é pessoal, se é um relacionamento ou se é profissional, se você entende como um projeto, você saber, cara, qual é a visão que eu quero ter no futuro, dessa ação que eu estou tendo hoje. Qual é a minha missão nisso? Qual é o meu propósito? A gente vê muitas pessoas falando assim: propósito hoje virou modinha, né? Propósito é mimimi. Gente, não é. É a coisa mais importante que a gente tem, porque o propósito é nada mais é do que o que eu quero da minha vida, né? O que eu quero fazer com tudo isso aqui que eu tenho de conhecimento. Então, quando você se propõe a saber qual é a sua missão, né, nessa situação que você está vivendo, quando você começa a pensar nisso, você começa a mapear e a identificar muito mais ações e ali onde você quer estar, o que você vai precisar mudar, qual é a ação que você vai precisar aprofundar. Eu acho que todos esses pontos que você falou, eles te dão um embasamento decisivo, decisório ali no seu dia a dia, do processo, do projeto, do andar, do caminhar. Se você não sabe aonde você quer chegar ou por que você quer chegar, né? Por isso que eu falo que tudo começa no porquê. Por que eu quero chegar? Por que eu quero ser assim? Por que eu estou me valorizando? Por que eu estou agindo assim? Né? Quando você começa a se autoconhecer, você começa a olhar para você, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que se perguntar por que eu estou reagindo assim? Por que isso me incomoda? Né? Então, o porquê é muito importante. Né? Acho que mais até do o que eu vou fazer, o que eu quero. Eu acho que ali o porquê você quer, por que eu quero isso. Vai te fazer ampliar os horizontes, sabe? Porque no porquê também estão todas as armadilhas internas do inconsciente, né? Então, é no porquê que a gente acaba se perdendo, porque, como você disse, muitas vezes o ego heróico, né? Então, até essa questão que você está falando, né, do propósito, da missão, às vezes a gente romantiza isso e traz isso para um lugar pseudo-espiritualizado, como se esse ego tivesse uma missão. E geralmente essa missão que a gente traz do ego, ela está comprometida com questões inconscientes, com questões ancestrais. Então, vale muito mais fazer isso mesmo do que você estava trazendo, do que você se propõe agora. Porque isso nos diminui um pouco de tamanho, né? Isso diminui um pouco essa importância mágica que a gente traz com uma missão, né, altruísta do mundo e nos traz para esse real, do que você está se propondo, por que você quer fazer isso agora, né? E aí olhar bem para ver se é algo muito egóico, né? Ou se você está realmente com os pés no chão para fazer um planejamento do real, do que é possível. Porque às vezes muitas vezes a gente tem decisões no emocional. Só que não dá para ter só decisões emocionais, porque o emocional no nosso cérebro ele está muito misturado com os nossos sabotadores, que estão o tempo inteiro tentando nos convencer a desistir. Por quê? Porque a nossa mente ela já toma 35 mil decisões por dia, mais ou menos. Ela não quer tomar mais uma. Quando você vira e fala assim, nossa, vou mudar de casa, para com isso. Cara, procurar apartamento, lidar com corretor, ela já começa a botar todos os seus traumas ali para te fazer convencer a desistir. Então, eu acho que a gente precisa, sim,
antes de cada movimento importante na nossa vida, a gente precisa sentar e pensar muito, por que eu quero fazer isso? Por quê? Muitas vezes a gente está lidando ali com um ego que está botando a gente ali no eu consigo, eu faço, vou deixar essa galera aí ferrada para trás, sem mim. Né? Então, assim, a gente precisa realmente... Eu acredito que o universo faz a gente viver coisas porque a gente atrai as nossas sombras, né? Então, eu acho que as nossas escolhas também são muito fundamentadas numa situação ali que você precisa viver para mudar, né? Mas eu acho que a gente, independente disso, né, das questões que a gente precisa olhar, das questões que a gente precisa perceber para ser uma pessoa melhor, eu acho que a gente precisa se questionar muito antes de sentar, planejar, entender o que você quer, entender para onde você vai. Isso é muito importante. Senão você acaba indo para o emocional, ali para o ego, e o sabotador, ó, yeah! Para o bom e para o ruim, né? Tanto para te convencer a não fazer, como para te convencer a fazer, e você chega lá e vê que não era isso, não era, e está tudo bem. Aquilo que a gente sempre vem falando, né? O planejamento, ele é um fio condutor, mas a rota, ele é flexível, né? Tanto que tu vai flexibilizando ele conforme a realidade vai se apresentando. Quanto mais você está preparada para possíveis cenários, mais você vai conseguir lidar conforme a rota se desviar. Mas o objetivo é você tentar se manter num caminho reto, né? Então, quanto mais você conseguir planejar antes, mais tranquilidade você vai ter na jornada e com as intempéries, com as circunstâncias que vão acontecendo no caminho, as turbulências que vão aparecendo, né? Externalidades não avisam. E a gente precisa entender na vida normal que erros acontecem, externalidades aparecem e que você não vai dominar e controlar tudo o tempo inteiro. Larga o controle. Larga o controle. O que você precisa saber é onde eu quero chegar, por quê, e está sempre readequando essa rota. É uma virada de chave quando a pessoa entende isso, porque tem pessoas que ficam muito rígidas ali no planejamento, se apavoram e desistem porque acham que não é capaz de conseguir, entendeu? É muito importante essa colocação, Renata, porque é justamente isso, né? É largar o controle no sentido de deixar de ser rígido, né? E uma das questões circunstanciais que muda muito dentro do planejamento é justamente o público, né? Um tópico que a gente precisa olhar no planejamento é o nosso público-alvo, são as nossas conexões. A gente fala muito na questão desse marketing e desse planejamento tradicional, a gente fala muito em persona, né? Se a gente vai pensar aquela persona engessada, né, aquela persona onde é todo mundo moldadinho, igual, que é como a gente tenta enquadrar as pessoas nas mesmas dores, nos mesmos desejos, e aí a gente acaba trazendo uma rigidez pensando em persona, porque a persona ela é a identificação, a persona ela é a projeção do espelho. Se a gente pensar em feminino, empático, pensando, né, da gente trazer, manifestar autenticidade, a gente já quebra um pouco essa ideia de persona. E a gente precisa olhar para o nosso público de uma forma um pouco mais orgânica, de uma forma um pouco mais fluida, né? E aí a gente vai pensar em conexões verdadeiras. Então, é isso que eu gostaria de trazer para esse nosso tópico 4 do planejamento estratégico, para a gente refletir um pouco sobre a importância de colocar as pessoas em primeiro lugar no planejamento, pensando em soluções que vão fazer realmente diferença na vida dessas pessoas. E não pensando elas todas como um efeito manada que vão comprar a mesma coisa, do mesmo jeito, para a mesma utilidade, né? A gente pensar em ser útil, em transformar a vida das pessoas. É o que a gente fala bastante aqui, em ter serviços, em ter produtos autênticos. Então, se a gente pensa nesse sentido, nosso planejamento ele não pode ser só números e metas, né? A gente tem que pensar em conexões humanas. E como a gente pode colocar as pessoas no centro do nosso planejamento, Renata, criando soluções, pensando nesse servir que atenda necessidades reais e individuais das pessoas, não pensando elas como uma persona, né, engessada, um público ali que tem aqueles mesmos comportamentos.
Eu acho que isso é uma questão muito importante. Por exemplo, claro que a gente no dia a dia acaba falando persona porque dentro do meio digital já é uma palavra ali caricaturada, né? Mas eu digo o seguinte, nos meus treinamentos ali, sim, com as minhas alunas, nas minhas conversas, eu uso cliente ideal. Por quê? A gente precisa entender que o digital, ele não é uma empresa. Ele não é um negócio, ele é só a forma com que é um recurso, uma ferramenta que você utiliza para divulgar a sua marca, o seu produto. Então, quando eu estou ali no digital, fazendo um conteúdo, né, mostrando quem eu sou, mostrando a minha voz, eu estou escolhendo com quem eu estou falando. É como se, vamos representar isso que é mais fácil. Eu estou numa festa. Você tem uma afinidade ali com alguém, você vai querer conversar com essa pessoa. Você não vai conversar com a festa inteira. Pode até ser assim, no final da festa ficou só a galera do Sem Limite ali, né, inimigo do fim. Aí você vai, todo mundo conversando com todo mundo. Mas normalmente, quando você chega num lugar que tem mais pessoas, você tem ali uma afinidade com uma, duas pessoas. E qual é a tendência? É conversar com essa pessoa. Então, isso eu costumo falar isso porque eu acho que funciona da mesma forma. Quando você vai usar o digital como uma ferramenta de divulgação, você nada mais está fazendo do que conversar com uma pessoa. Você está ali conversando, você está botando a sua voz para fora. Então, quando você decide que é aquele nicho que você vai conversar, é com aquela pessoa, você vai ajudar essa pessoa, né? E você tem que ser útil para essa pessoa. Não adianta você chegar ali e falar assim: ah, não, vou vender, vender, vender. Não funciona mais. As pessoas não querem mais isso, porque tem gente que está pronta para comprar algo, mas tem gente que nem sabe do problema que tem. Ela não tem essa consciência que tem um problema. Então, você, na sua comunicação, você tem que estar sempre mostrando para ela que ela tem o problema e que eu consigo ajudá-la. Porque qualquer relação de compra não é só toma um serviço e me dá o dinheiro. Não. Tem que ser uma relação que esteja boa para os dois lados. Porque eu estou dando um serviço, mas que eu estou dedicando o meu tempo, eu estou dedicando o tempo que eu me disponibilizei na minha vida para estudar, para eu entregar melhor para essa pessoa. Então, o que eu digo muito é, quando você está em qualquer relação, seja online ou offline, quando você contrata alguém, respeite esse profissional. Não diminua o poder de entrega dele. Ah, não, isso qualquer um faz. Se qualquer um faz, então faz você. Então, o que eu acho é um pouco isso, assim, né? Numa relação dessa, a gente individualiza quando a gente respeita a pessoa que a gente está se relacionando, seja comprando ou vendendo. E quando eu, como pessoa, né, que acho que todo profissional deveria se portar assim, quando ele respeita a cliente dele, quando ele respeita e entende a necessidade dele estar ali, ajudando aquela pessoa a resolver um problema, eu acho que você sai dessa cimentificação da relação. E aí você passa a respeitar e ter uma relação de troca, da importância do comprar e do receber, do vender, entendeu? Sim. Acho que é um pouco por aí. Não, mas é isso, porque é uma questão de papéis nessas conexões, né? Começa por ali, com quem você está se relacionando, porque a gente já pensa em serviço, às vezes, de uma forma negativa, e na realidade é justamente o servir, né? Se você se colocar a serviço, você está se colocando o teu melhor à disposição para ajudar as outras pessoas. E a pessoa que conecta com isso, ela busca a transformação, ela busca o benefício do que o teu servir vai contribuir para a vida dela. Seja algo... porque todo produto, eu sempre falo, né? Todo produto, ele tem um serviço junto. Não existe um produto sem um serviço. Então, a gente sempre vai ter o servir, aquilo que você está colocando a serviço, né, da humanidade, das pessoas, daquela comunidade, do teu bairro, ou das pessoas que você está se conectando digitalmente. E no momento que você se coloca a serviço e a outra pessoa tem honra, né, ela consegue ver valor na transformação, naquilo que ela está comprando de ti, ela não vai pagar pelo serviço, ela vai te pagar em agradecimento
ao que você transformou na vida dela. Então, ao resultado que ela vai ter. É o olhar para o dinheiro que muda, ele começa a virar uma moeda de agradecimento. Então, eu me coloco a serviço e você me agradece usando uma moeda, que é o dinheiro. Né? Ele passa a ser uma moeda, uma energia de conexão, de agradecimento. E aí você também conseguiu transformar a tua vida mudando primeiro a tua postura, né? Porque eu vejo muitas vezes assim, as pessoas que vão ou usam o digital, elas precisam entender que os produtos, você não tem e nem vai poder agradar 100% a todos. O seu produto não é direcionado a 100%. Por exemplo, eu faço questão que o meu produto seja vendido para pessoas que precisem dele, que vão dar valor. Uma coisa que me deixa extremamente chateada, aí muitas vezes é ver as pessoas fazendo pouco. Isso é caro. Não é caro se isso vai resolver a sua vida. Não é caro se isso vai te poupar tempo. Não é caro se isso vai te tirar de um hospital. Não é caro se isso vai te ajudar a parar de tomar um remédio que você toma porque está exausta. Então, eu acho que se não é para você, está tudo bem. Eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas diminuindo o serviço dos outros, principalmente serviços básicos, né? Jardineiro, faxineira. E muitas vezes essa diminuição vem de pessoas que podem pagar muito. Então, a gente precisa reconhecer que a gente precisa daquele serviço, então vamos pagar bem, vamos reconhecer, valorizar. Todo mundo gosta de ser valorizado, sabe? Porque se me perdeu essa mentalidade, né, Renata? A gente está tomando outro caminho, isso vira uma live, inclusive. Mas o trabalho ordinário, o servir ordinário, ao longo da história, ele foi perdendo valor, né? Então, né? isso, mas e aí a gente carrega essa dor, essa marca, né, da história. Mas eu acho que isso vem muito da escravidão que a gente viveu na nossa cultura. Quem mexia na casa, quem consertava, quem fazia a lavoura, era de graça, você não pagava. E aí, quando se começou a pagar, as pessoas começaram a diminuir para desvalorizar e poder pagar pouco. E, Renata, isso começa lá na mentalidade grega, porque começa na Grécia quando o intelectual e o esporte, eles passaram a ser muito valorizados, né? Então, Zeus, né, o deus do Logos, foi ali que começou a ter essa ruptura. E aí os trabalhos intelectuais e mentais, eles passaram a ser mais valorizados. E as pessoas que faziam o trabalho ordinário, agricultura, limpeza, o que está a serviço da manutenção da vida, foi perdendo valor. E a gente carrega essa marca, principalmente na cultura ocidental. Né? E tem uma coisa muito interessante, assim, que existe uma inteligência normal, onde você vai lá, estuda, né? Você aprende, você você pega ali todo um conteúdo que vai tornar você diferenciado. Mas existe uma inteligência natural. Por exemplo, o cara da lavoura, ele faz aquilo naturalmente. Tem um nome até que eu esqueci agora, mas ele faz aquilo natural. Você não vai fazer uma lavoura como ele faz. Então, eu acho que a gente precisa descer um pouco do pedestal da arrogância e achar que eu sou melhor que o outro. Não. E quando você entende que você não é melhor que ninguém, você só está ali trocando conhecimento, trocando servir, que você precisa do meu servir e eu preciso do servir de outras pessoas, você naturaliza as relações humanas, você equilibra, você bota frontalmente os conhecimentos como normais, e não como uma coisa eu tenho, eu estudo e você não tem, então você não é ninguém. Isso que possibilita as conexões verdadeiras, né? Que é o que a gente está trazendo aqui, porque você pode buscar vender serviços e ganhar dinheiro, mas o nosso foco aqui, pensando em feminino, pensando nesse lugar do nutrir, esse lugar do gerar a vida, da manutenção da vida, a gente está propondo um outro diálogo, né? Que é construir conexões verdadeiras com o nosso público. Né, e nos colocar a serviço com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas riquezas, com as nossas heranças, né, ancestrais, né, geracionais, que é, por exemplo, o trabalho ordinário, ele é algo que vai passando de geração em geração, né? Então, a nossa proposta aqui é a conexão verdadeira desse lugar do feminino empático, né? Então, por isso também toda essa nossa conversa aqui, desse planejamento um pouco diferente, né?